Você chega em um lugar novo, pode ser uma escola nova, ou você entra na faculdade, começa a trabalhar em um lugar novo. E a princípio, todo mundo parece gente boa, todo mundo é receptivo, é amigável, eles parecem gostar de você. Só que nesse ponto você ainda tá se segurando, você ainda não mostrou a sua real personalidade, porque quando a gente tá conhecendo pessoas novas, a gente tem esse filtro do que a gente pode ser e o que a gente pode não ser. Até porque você não pode sair falando com uma pessoa nova que você acabou de conhecer como se você já conhecesse ela há muitos anos. Conforme você vai se aproximando mais deles, você passa a ser você mesmo e eles começam a te tratar de uma forma diferente. Você passa a ser o alvo de todas as brincadeiras, principalmente as de mau gosto, todo mundo começa a te zoar e eles estão sempre rindo de você e não com você. No começo a gente tende a pensar que isso é normal. Não, é a brincadeira, né, tá? E aí eles fazem isso, estamos se divertindo, estamos rindo. É bom porque eu tô conseguindo fazer eles irem, então é uma coisa boa, né? Porque sem eles eu tô sozinho, logo fazer eles irem é uma coisa boa. Só que não. As coisas elas vão ficando piores e piores, porque a cada brincadeira de mau gosto que você permite que eles façam, eles vão testando mais e mais pra ver até onde você permite, pra entender qual é o seu limite. E depois de passar por várias situações como essa, quando eu entrei numa escola nova ou quando eu entrei na faculdade, eu entendi a sequência de acontecimentos que levam a eles perderem o respeito por você, você começar a ser tratado como simplesmente uma piada viva no grupo. E hoje é exatamente o que eu vou te ensinar aqui pra que você consiga sair de uma situação dessa caso você esteja, ou pra evitar que alguma coisa assim venha acontecer com você no futuro. De forma bem resumida, existe como se fosse uma hierarquia dentro de cada grupo de amigos. Dentro dessa hierarquia, cada um tem um nível, e esse nível ele é determinado pelo quanto de autorrespeito você tem por si mesmo. Ou seja, o quanto que você é disposto e tem coragem pra levantar e dizer não quando eles fazem alguma coisa que te incomoda, quando eles fizeram alguma brincadeira que te desrespeitou de alguma forma. E aí nessa a gente pode parar pra pensar e lembrar, opa, naquele grupo lá tem aquele cara que ninguém passa do limite com ele, que não fazem esse tipo de brincadeira assim com ele, não empurram, não dão tapa nem nada assim, não pega alguma coisa dele escondido, porque sabem que quando isso acontece, ele pega, fica muito puto e retribui na mesma moeda. Ninguém faz esse tipo de brincadeira com esse cara porque sabem que ele tem posição, que ele tem postura, que ele vai dizer não, e se precisar ele vai confrontar e ele não tem medo de cair na porrada ou de até mesmo retribuir a brincadeira de mau gosto na mesma intensidade. Todo grupo de amigos tem esse tipo de cara. Ele tem um nível na hierarquia que é um pouco acima, ou seja, a média tende a não zoar com ele na mesma intensidade que eles se zoam entre si ou zoam os níveis mais baixos na hierarquia. E é aí que a gente chega. Porque o problema não é você ter um cara que ele tá muito acima do nível médio, mas sim você ter alguém que tá muito abaixo, ou levemente abaixo. E geralmente essa pessoa é você. Ou como uma vez eu já fui também. E beleza, como que você sabe se você é a pessoa que tá num nível abaixo da hierarquia? Se você tem dificuldade pra dizer não, se você tem dificuldade pra ir lá falar com a pessoa que você não gostou daquilo que ela fez, ou de reagir de uma forma mais defensiva, levemente agressiva quando alguém te provoca de uma forma que te desrespeitou profundamente, como por exemplo, teve um dia que me empurraram a minha cabeça assim lá na faculdade, e na hora eu virei pra trás e perguntei pro cara, você tá com algum problema? O que foi isso daí? Você nunca mais faz isso. Na hora eu respondi isso, só que se fosse o meu eu de antigamente, lá em 2019, por exemplo, teve uma outra situação que um maluco ele deu um tapa na minha cara. Literalmente ele fez isso. E eu não fiz nada. Se hoje em dia eu reagiria de uma forma completamente diferente, eu não sei o que eu faria. Não, a real é que nem teriam coragem de fazer uma parada dessa pra início de conversa. Mas você percebe que o jeito que eu reagi em uma época e outra são diferentes. Isso porque eu fui aumentando o meu nível de autorrespeito. E nessa as pessoas sabem qual que é o limite de brincadeira que elas podem fazer comigo. Só que quando você não consegue, quando você pensa, pô, mas e se eu for lá falar com ele, eu vou ficar numa situação de cara chato, que não sabe levar as coisas na brincadeira. Eles não vão gostar de mim, vão acabar me excluindo do grupo. Mano, enquanto você tem esse tipo de medo, você vai sempre ser o saco de pancada do grupo. E por que você tem esse medo para início de conversa? Esse tipo de reação é uma coisa inconsciente do nosso cérebro, porque a nossa parte racional, ela pensa que ser rejeitado pelas pessoas é igual a morrer, porque se a gente for largado sozinho na floresta, a gente vai morrer. Só que se você for largado com um grupo grande de pessoas, é só você se enturmar com eles e ser amigo deles, que você vai ter uma defesa, você vai ter alguém para lutar com e se defender. Só que o nosso cérebro ele não entende que a nossa sociedade atual ela é segura, que você não tem que lutar contra um tigre, contra alguma coisa assim do nada. E com isso, pra gente ter uma companhia, fazer parte de um grupo e ser aceito por ele é uma coisa primordial para nossa sobrevivência. Só que a maioria das pessoas acaba não entendendo como lidar com esse tipo de coisa do inconsciente e ser mais autossuficiente e ter mais respeito por si mesmo. Como é que a gente resolve essa situação? Você deve estar se perguntando. Hoje você tem medo de ser excluído porque você duvida das suas capacidades de encontrar outras pessoas, de você conseguir se enturmar com outras pessoas e virar amigo dessa gente nova. Isso porque você muito provavelmente não
não é tão interessante, não é tão único. E calma, não leva isso como uma ofensa. Eu também já fui assim. A real é que todo mundo começa a vida como não interessante até que você passe por um período pra você se desenvolver e se tornar mais interessante. Basicamente, você tem que passar por um período que você vai se descobrindo e evoluindo. Você tem que passar por um período de evolução, de autodesenvolvimento. Passa a se cuidar mais, tem uma autoestima melhor, porque a sua aparência agora ela tá muito melhor do que antes. Você vai desenvolvendo algum hobby novo, você começa a tocar algum instrumento, uma habilidade que vai deixar sua personalidade mais complexa, mais interessante. Você passa a estudar sobre tópicos que vão permitir com que você mantenha uma conversa durante horas. E isso te torna uma pessoa interessante, uma pessoa valiosa de se ter à mesa. E hoje em dia o que acontece é que eles esquecem de te chamar pros rolês porque você não é uma pessoa interessante. Só que a partir do momento que você se torna o cara legal, que é um imã social e todo mundo quer estar perto, nesse momento eles vão ter medo de te perder ao invés de você ter medo de perder eles. Só que a real é que a partir de um determinado ponto que você passa a ser tratado como subhumano naquele grupo de pessoas tóxicas, não importa o que você faça, você nunca mais vai conseguir mudar a maneira com que eles te tratam. Você é obrigado a dizer adeus, a cortar eles da sua vida e conhecer novas pessoas. E é aí que você vai passar por esse período excruciante que você vai estar basicamente sozinho e vai ter que se desenvolver. E cara, esse período ele é muito difícil, eu já passei por ele, só que a real é, hoje, você não é interessante o suficiente pra andar com as pessoas de qualidade que você quer andar, que só correu a tua alma e fez mal pra você até agora. Logo, você vai ter que passar por esse período pra se aprimorar e se tornar mais interessante pra que você tenha acesso a essas novas pessoas que vão compor o seu novo ciclo social. Bom, eu espero que eu tenha conseguido contribuir com algum tipo de conhecimento pra você. Se você tá passando por uma situação como essa, algum negócio desse, deixa aí nos comentários pra gente dar uma conversada, porque eu vou postar muito mais vídeos como esse aqui no canal. Uma ótima tarde, uma ótima noite, fique bem.